Antes que algum engraçadinho diga, puxa, agora o pessoal na igreja está querendo receber oferta em dólar. Não, ok? O vídeo tem dólares porque o programa que a gente usa, ele é um programa americano, não é? Então não tem como a gente colocar outra coisa aí, tá certo? Se você está pensando com você aí, com seus botões, que nessa série nós falaremos sobre dinheiro, você está certo, ok? Você está certo. E eu já posso ver, né, no semblante e na reação de vocês, como esse tema é desconfortável. Esse tema é desconfortável para muitos. Mas veja, ele é um tema bíblico. E ele precisa ser submetido aos valores do reino de Deus. Por quê? De todos os poderes relacionados, rebelados contra o reino de Deus, contra o governo presente de Deus nesse século, eu acredito que nenhum seja tão forte quanto o dinheiro. O nosso mundo vê o dinheiro como o seu verdadeiro Deus. Essa é a verdade. E se nós não tomarmos cuidado, como seguidores de Jesus, como pessoas que querem seguir Jesus, a própria igreja passa a enxergar o dinheiro como um Deus. Veja, por exemplo, a questão do coronavírus. Você vai falar, coronavírus? Mas o que coronavírus tem a ver com dinheiro? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Você já observou as notícias, que como o que se enfatiza mais é o impacto econômico que o vírus tem gerado no mundo? Já notaram isso? Eu vi isso essa semana toda, semana passada toda, falando, né, de jogos cancelados na Itália, campeonatos adiados, shows cancelados, o impacto que isso gera na economia, a subida do dólar, a subida do euro. O euro está acima de R$6. É óbvio que tem outros elementos também, mas um elemento forte é essa perspectiva do coronavírus. Veja, por exemplo, a manchete de um dos nossos principais canais de comunicação, o G1, dessa semana. A matéria principal deles foi: entenda os impactos do avanço do coronavírus na economia global e brasileira. Não é a preocupação com a saúde das pessoas, embora se mencione isso, mas a grande questão da epidemia, o grande problema da epidemia é o impacto que ela gera na economia global. Agora, Jesus, ele já disse que esse é o maior competidor nos nossos corações com o governo de Deus. Quero lembrar para você um texto que está lá em Mateus capítulo 6, verso 24, quando Jesus está ensinando os seus primeiros discípulos, ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É Jesus que está falando. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por causa dessa fala de Jesus, muitas pessoas, dentro do contexto cristão, passou a olhar para a realidade do dinheiro como sendo algo maligno, né? Algo demoníaco. Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Não é esse o ensino bíblico a respeito do dinheiro. Aí nós podemos evocar o apóstolo Paulo, que nos dá uma mãozinha aqui. Ele diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muito sofrimento. Veja, o texto bíblico nos diz, Jesus nos diz, que nós não podemos servir a dois senhores. O dinheiro,
ele não tem nenhum problema na vida da gente, ao contrário, ele vai ser uma bênção na vida da gente se ele for servo. Mas se ele for Senhor, Jesus diz que ele vai competir. E é interessante porque Jesus poderia ter escolhido qualquer outra potestade, qualquer outro poder, mas ele escolhe o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é essa força que está por detrás daquilo que move tudo mais. Então ele é essa força rebelada que resiste a Deus. E o apóstolo Paulo diz para a gente que o amor a ele é o problema. Agora é muito interessante porque a gente percebe que essa é uma realidade que lampeja muitas e muitas vezes no coração e na mente, até mesmo de pessoas que estão fora ainda do aspecto do reino de Deus, do governo de Deus, da realidade de Deus. Você certamente conhece aquela música do cantor Frejá, que expressa, que se chama Amor para Recomeçar. Essa música, eu acho que ela é uma música que expressa o que as Escrituras querem nos ensinar sobre isso. Tem uma parte da música que ele diz isso: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. E que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem. É óbvio que Jesus não espera que você diga o dinheiro apenas uma vez. Mas veja, esse cara não está dentro do contexto do reino de Deus. Mas em algum momento ele pega uma verdade. Nós não vivemos nesse mundo sem dinheiro, ok? Nós precisamos de dinheiro. Na verdade, a gente não precisa de tanto dinheiro quanto a gente acha que a gente precisa de tanto dinheiro, porque isso já é uma influência dele. Mas é verdade que a gente não pode viver aqui sem dinheiro. Por isso ele diz, eu desejo que você ganhe dinheiro, porque a gente também precisa viver. Mas que pelo menos uma vez, você diga a ele, quem é mesmo dono de quem. É uma forma contemporânea de se dizer aquilo que Jesus disse há tanto tempo atrás. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou o dinheiro serve a você que está servindo a Deus, ou você o serve e deixa de servir a Deus. Jesus nos diz que a verdade sobre ser rico não é acumularmos cada vez mais, mas é nós termos um coração disposto a doar cada vez mais. No reino de Deus, as coisas funcionam assim, de cabeça para baixo. Elas são invertidas. No reino de Deus, doadores é que são ricos, não acumuladores. Doadores. No reino de Deus não é quem tem uma conta bancária enorme que é rico, mas é quem tem uma conta enorme de doação que é rico. Não é quem mais ajunta nos seus celeiros que é rico, mas é quem doa, por saber que não precisa guardar, porque tem um pai que está cuidando da gente. Esse é o princípio do reino. Eu sei que isso é desconfortável para a gente, mas é o princípio do reino. Agora, a questão é, como nós fazemos isso? Como nós somos doadores? Como a gente deve doar? A gente faz isso aleatoriamente. A gente deve dar tudo que a gente recebe. É errado poupar alguma coisa, ser precavido. É errado ou é pecado guardar dinheiro? O princípio primeiro e mais básico da contribuição na Bíblia é aquilo que nós chamamos de dízimo. Essa é uma palavra também muito complicada dentro do nosso universo, né? Muitas igrejas aboliram, né, esse termo, né, dízimo. Nós mesmos aqui usamos muito pouco. A gente fala mais sobre generosidade, sobre contribuição, mas você vai entender por quê, né? Alguns já sabem por quê, mas você hoje talvez vai entender um pouco melhor o porquê.
Mas esse é o primeiro princípio da Bíblia a respeito de contribuição. E aí eu quero ver com você como a palavra de Deus nos instrui acerca desse princípio da contribuição. E aí eu quero recorrer ao primeiro texto da Bíblia que faz menção a essa palavra. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 14. Eu já falei isso aqui, em algumas das minhas pregações, nos meus ensinos, eu vou falar de novo. Todas as vezes que um princípio aparece pela primeira vez na Bíblia, isso é o que rege, ok? Todas as demais interpretações. Então, por exemplo, o sábado, o sabá, ele aparece a primeira vez na criação. Deus descansou no sétimo dia, e aí ele diz que nós devemos descansar. Então, se nós queremos entender sobre o sábado, não é na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, no 4º mandamento que a gente tem que ir. É lá na criação, porque é a primeira vez que é mencionado. O que define o modelo, por exemplo, de família, de casamento, de relacionamento, está em Gênesis, capítulo 2. Então, quando a gente fala sobre divórcio ou qualquer coisa do tipo, não é em Moisés, na lei que a gente tem que ir, é em Moisés, na criação que a gente tem que ir, em Gênesis, capítulo 2. E aqui é a mesma coisa. Então veja, pela primeira vez nós nos deparamos na Bíblia com essa palavra aparecendo. Eu vou ler o texto. Vou ler a partir do verso 17. Após voltar Abraão de sua vitória sobre Quedorlaomer, sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão lhe entregou o dízimo de tudo. Nós vamos até o verso 24, mas eu quero ler somente até aqui. Então Abrão entregou o dízimo de tudo. É a primeira vez que aparece essa palavra nas Escrituras. Então, a partir desse texto, eu quero levantar para a gente 4 princípios sobre essa perspectiva da contribuição. O primeiro princípio é que o contexto da contribuição é a comunhão com Deus. Veja, o texto nos diz que quando Abraão volta, deixa eu fazer o contexto para você entender, houve uma batalha, uma guerra entre 5 reis e 4 reis, ok? O sobrinho de Abraão, Ló, morava numa das cidades de um desses reis, a cidade de Sodoma. E aqueles reis que atacaram esses 5 reis aqui da região de Sodoma, ganharam a batalha e levaram os despojos, levaram as pessoas como escravas, e Ló foi no meio deles. E aí então Abrão é informado que Ló foi levado cativo. Então ele reúne 3 dos seus reis ali, né, do pessoal que tinha aliança com ele, pega lá dos seus homens 350 caras que eram bons de briga, e ele sai atrás para libertar o seu sobrinho Ló. E aí ele vence aqueles 4 reis que tinham vencido os 5 reis, né, e traz de volta os escravos, as pessoas que tinham levado escravas, né, junto com eles Ló, e traz de volta também o que eles haviam pego lá na batalha, e traz aquilo que era dos caras, ou seja, aí ele traz tudo de volta para ele, com ele. Então esse é o contexto. E aí diz que quando Abrão está voltando dessa batalha, esse rei de Salém, chamado Melquisedeque, que também era sacerdote do Deus Altíssimo, sai ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho, e abençoa Abraão. Em uma cultura onde tudo é definido pelo que nós podemos pagar, tudo é definido pelo que nós podemos comprar, pelo que nós temos o direito de receber, se nós adquirimos por aquilo, é muito fácil a gente transferir esse conceito para os nossos relacionamentos. É muito fácil a gente transferir esse conceito para o nosso relacionamento com Deus também.
Ou seja, a gente achar que nós vamos receber alguma coisa de Deus porque nós estamos pagando por aquilo. E infelizmente tem muitas igrejas, muitos lugares de reuniões onde esse ensino é feito dessa maneira. Que se você quiser ser abençoado por Deus, você precisa dar o seu dízimo, você precisa dar a sua oferta, você precisa pagar, ok? Pagar pela bênção de Deus. E isso dentro de uma cultura onde as relações transitam através do dinheiro, é fácil se criar essa ideia. Mas eu quero que você perceba que não é isso que está acontecendo aqui. Veja, Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, e o texto nos diz que Abrão, quando ele volta daquela batalha, Melquisedeque vai ao encontro dele com pão e vinho. No livro de Hebreus, que é um livro do Novo Testamento, nós somos informados de que esse Melquisedeque, que é citado aqui, ele tipificava Jesus Cristo. O que significa isso? Significa o seguinte, que antes da palavra, antes do verbo eterno, antes da segunda pessoa da Trindade, antes do Deus Filho se fazer um ser humano em Jesus, no Antigo Testamento, naquilo que a gente chama de Antigo Testamento, muitas e muitas vezes, Jesus, ou um conceito de quem Jesus é, se mostrou, foi mostrado para a gente. Por exemplo, o tabernáculo é um conceito de quem Jesus é. Okay? Do que ele iria realizar, do que ele iria fazer. E também tem personagens assim. Eles foram pessoas reais, mas eles carregavam alguma identidade da missão do filho. Davi, por exemplo, foi alguém assim. E Melquisedeque aqui é apontado em Hebreus como alguém assim. Alguém que representa um tipo de quem Jesus é e do que Jesus fez. Veja o que o texto diz. Ele vem ao encontro de Abrão com o quê? Pão e vinho. Pão e vinho. Isso te lembra alguma coisa? A ceia, exatamente, a ceia. Pão e vinho representam os elementos que Jesus utiliza para demonstrar que a nossa comunhão com Deus é conquistada e restabelecida pelo sacrifício dele, não pelo que nós fazemos. Não pelo que nós damos, não pelo que nós doamos, mas por aquilo que Ele deu, por aquilo que Ele fez, pela entrega dEle. Então entenda isso, para a gente ter o fundamento correto, ok? Entenda isso, a nossa contribuição financeira, os nossos dízimos, não servem para estabelecer a nossa comunhão com Deus. Eles não servem para isso. Nós não somos abençoados por Deus porque nós damos alguma coisa. Nós somos abençoados por Deus por causa do relacionamento que nós temos com Ele através de Cristo Jesus. Nós somos abençoados por Deus por causa do que Deus deu a nós. Entende? Não por causa do que nós damos a Deus, mas por causa do que Deus deu a nós. Pedro, na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 1, ele diz que a nossa comunhão com Deus, a nossa redenção, a nossa salvação não pode ser comprada com coisas perecíveis. E aí ele diz assim, como prata e ouro. Ou seja, prata e ouro, dinheiro para Deus, para você usar para restabelecer a sua relação com Deus, não serve, é nada, ok? A igreja cometeu esse erro lá na Idade Média. Com a ideia da venda de indulgências e tudo mais, você precisa comprar a sua salvação. Não pode. A única maneira de você se relacionar com Deus, de você estar em comunhão com Deus, é através do que Deus fez por você em Cristo Jesus. Jesus deu a vida dele por mim. Ele pagou o preço que eu não posso pagar. E por isso eu tenho um relacionamento com Deus. Veja que a bênção dada por Melquisedeque, ela é proferida antes de Abrão dar o dízimo. Olha o que o texto diz. Melquisedeque sai ao encontro de Abraão com pão e vinho, e então ele abençoa Abraão. O verso 19 diz assim, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Agora o detalhe aqui é que Abraão não tinha dado dízimo ainda. Entende? Então ele não está dizendo, nossa, você dizimou, que dízimo
importante, que valor alto, olha quantos despojos você deu, olha quanto ouro você entregou, bendito seja Abraão. Ok? Não é isso que está acontecendo. O Melquisedeque nem sabia que Abraão ia dar alguma coisa. Ele, como sacerdote do Deus Altíssimo, vai diante de Abraão com pão e vinho, vai celebrar, vai se dar, vai doar, vai abençoar, porque é isso que Deus faz. Na verdade, essa postura de Melquisedeque é que motiva Abraão a dizimar. É só você continuar lendo o texto. Seja louvado Deus Altíssimo, verso 20, que entregou teus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Veja, é o contrário que acontece. Abraão é abençoado, e a bênção que ele recebe, que não está relacionada ao que ele vai dar, motiva-o a dar. Alguns líderes querem forçar as pessoas a contribuírem financeiramente através do medo. Talvez você já tenha passado por algum lugar assim, onde líderes, pastores, bispos, apóstolos, seja lá o nome que der, dizem assim: se você não der, Deus vai pesar a mão dele sobre a sua vida. Se você não der, a proteção de Deus vai ser retirada de você. O devorador vai atacar a tua casa. Eu ouço isso, eu vejo pregações assim. Outros líderes querem forçar pessoas a contribuírem no outro extremo, usando o artifício da ganância, dizendo assim: olha, Deus é muito bom, se você der, Ele vai te dar muito mais, porque Ele é um Deus muito bom. Então se você der 10%, Ele vai te dar 100%. Que aplicação que você tem assim? Pensa bem, que aplicação você tem que você aplica 10% e você recebe 100%? Mas muitos líderes religiosos usam esse artifício, gerar cifrões nos olhos das pessoas, dizendo: nossa, eu vou dar mais então, porque se eu der mais, Deus vai me dar mais. Mas veja, a palavra de Deus nos ensina que a nossa contribuição será expressa se tivermos verdadeiramente respondido ao Evangelho. Se você tiver recebido pão e vinho, se a vida de Jesus entrou aqui, se eu estou cheio da vida dele, se eu entendi o preço que ele pagou, o sacrifício que ele fez por mim, eu vou ter alegria, prazer em contribuir. O relacionamento com Deus nos torna mais parecidos com Ele. Esse é o ponto. E Deus é um Pai generoso. Então, à medida que eu experimento a vida dele em mim, através da vida de Jesus que está em mim, pela presença do Espírito Santo de Deus, eu reflito mais de quem Ele é. E Ele é generoso, Ele é fiel. Nós vamos ver isso aqui ao longo dessa série. Pão e vinho. Como Jesus deu toda a sua vida por nós, é uma alegria darmos toda a nossa vida por Ele. E isso inclui dar parte do que nós recebemos de volta para Ele. Então esse é o contexto da nossa contribuição. Comunhão. Se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver intimidade com Ele, se você não o amar, se a realidade do que Jesus Cristo fez não te atingiu ainda como uma bomba atômica explodindo diante de você, dentro de você, você não vai contribuir. Para você sempre vai ser um peso fazer isso. Mas se isso já aconteceu, se você já sentou na mesa e já comeu pão e vinho,
com Melquisedeque, você vai agir como Abraão. O segundo princípio que eu quero destacar é que a contribuição é uma expressão da nossa adoração. Veja, o contexto então daquilo que motiva Abraão a dar é justamente o relacionamento que Melquisedeque estabelece com ele. Mas o que expressa a resposta de Abraão, né? O que expressa a resposta de Abraão é a adoração. Veja, o verso 20 que eu já li diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. A entrega que Abraão faz dos dízimos, dos despojos que ele conquistara na batalha, é uma resposta que expressa a sua adoração a Deus. O texto começa com a bênção vindo primeiro, com Melquisedeque dizendo: bendito seja Abraão. Mas depois ele diz assim: bendito seja o Deus que abençoou Abraão. E isso é adoração. Bendizer a Deus é adoração. A entrega que Abraão faz do dízimo é parte da expressão da adoração dele. Se Deus é bendito, então ele merece a completa entrega da nossa adoração a ele. É isso que Abraão entende. Se Deus é bendito, ele merece a entrega da completa adoração que eu tenho a fazer a ele. O dinheiro, ele quer que nós o reconheçamos como Deus. Não tenha dúvida quanto a isso. A Bíblia nos mostra isso assim. E esse é o espírito que rege o presente século, o mundo. Uma potestade do ar. Já era assim lá e continua sendo assim hoje. Uma força que quer nos convencer que toda a nossa existência deve girar em torno dele. Toda a nossa existência. Então, quando nós ofertamos os nossos dízimos, nós estamos reconhecendo que se existe alguém que deve ser honrado pelo que nós conquistamos, esse alguém não é o dinheiro, esse alguém é Deus. Ele deve ser honrado. Ele é o único digno de toda a nossa vida, de todo o nosso esforço, de toda a nossa adoração. Outra coisa que eu quero que você observe no texto: observe que Melquisedeque não exigiu o dízimo. Preste atenção, eu vou ler de novo. E abençoou Abraão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, seja louvado o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Que hora que Melquisedeque diz para ele: ei Abraão, você precisa dizimar. Você precisa dar o dízimo. Não. Você vê o princípio? Dízimo não é um princípio da lei. Dízimo é um princípio da gratidão, da graça, da adoração. Não é algo que está estabelecido na lei. A lei diz: você tem que dar 10%. Em nenhum momento Melquisedeque diz para ele: ei Abraão, você tem que me dar os despojos do que você pegou, 10% dos despojos. Não, Abraão o fez. Por quê? Porque ele se sentiu em comunhão com Melquisedeque, ele se sentiu abençoado por Deus, o Deus que Melquisedeque representa. E aí então Melquisedeque diz: louvado seja Deus que abençoou Abraão, bendito seja o Deus que abençoou Abraão. E na mente de Abraão, essa é a dinâmica: se Deus é bendito e se foi Ele que me abençoou, então Ele é digno de receber aquilo que eu conquistei. E essa tem que ser a dinâmica na nossa mente também. No Novo Testamento, nós temos uma cena do encontro de Jesus com uma mulher que experimentou o poder do amor de Deus por ela, através de Jesus, que demonstra isso de uma forma muito enfática. O texto está lá em Lucas capítulo 7, e eu quero apenas destacar o verso 37. Jesus estava comendo na casa de uma pessoa. Veja, Jesus é Melquisedeque, ok?
Melquisedeque representa Jesus. Então, Melquisedeque está comendo na casa dessa pessoa, Jesus está na casa dessa pessoa, e uma mulher fica sabendo que Jesus está lá e vai até ele. O texto diz, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Olha que coisa impressionante. Uma mulher, Jesus está na casa de um fariseu é um cara religioso. O fariseu é um cara que certamente ele dava o dízimo por causa da lei, não por causa do pão e vinho, não por causa da comunhão, entende? Mas essa mulher, ela entra na casa desse fariseu, ela sabe que Jesus está lá. O texto diz que ela era uma pecadora da cidade, ou seja, ela era uma prostituta, e ela entra naquela casa, e ela se coloca aos pés de Jesus, e ela começa a chorar, e as suas lágrimas molham os pés de Jesus, ela começa a beijar os pés de Jesus, e secar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, e depois ela derrama um perfume caríssimo nos pés dele. Por quê? Porque ela come pão e vinho com Melquisedeque. Porque a sua adoração é uma expressão, a sua contribuição, o derramar do perfume caríssimo, o dinheiro que ela está jogando aos pés de Jesus, é um reflexo da sua adoração. A nossa adoração a Deus é uma realidade que precisa envolver todas as dimensões da nossa vida. Se nós cantamos a todos os pulmões que Deus é maravilhoso, que Deus é bom, mas nós somos apáticos na entrega dos nossos dízimos como expressão da nossa adoração, nós não estamos adorando a Deus com integridade nos nossos corações. A adoração sempre envolve tudo o que somos e tudo o que temos para Deus. Entende? Para Deus. Não é para mim. Não é para o pastor. Não é para... Se tudo que temos e tudo que entregamos em adoração a Deus é usado pelo pastor ou usado por um pastor, esse pastor está pecando. Porque a entrega de tudo que nós estamos fazendo não é para ele. Como pastor, eu sou abençoado, sim, por aquilo que nós doamos. Mas tudo que nós doamos não é para mim, é para Deus. Sabe, com o passar do tempo, nós começamos, a igreja, instituição, estrutura, começou a criar mecanismos, por exemplo, de controle na vida das pessoas. Por quê? Porque nós não acreditamos na palavra de Deus como a gente deveria acreditar. Porque nós não sabemos que o princípio da contribuição, o princípio bíblico do dízimo, é a mesa da comunhão, é pão e vinho. Então nós vamos para a lei, entende? Nós vamos para o princípio da lei. A lei diz que você tem que dar 10%. Então eu tenho que ter controle, eu tenho que ter o teu nome marcado no envelope. É 10%, mas quanto você ganha? Como eu sei se você está dando 10%, se eu não sei quanto você ganha, então eu preciso saber quanto você ganha. Entende? Então a gente começa a criar mecanismos de controle. Por isso que anos atrás, aqui na nossa comunidade, o nosso time de presbíteros, junto comigo, a gente sentando, muitos anos atrás, fizemos um estudo sobre isso. O Rolf está aí, o Rolf é dessa época, presbítero dessa época, né? E nós tomamos a decisão, não, nós vamos mudar isso na nossa comunidade. Por isso você vai pegar um envelope ali para contribuir, não tem lugar para você escrever o seu nome, você bota o seu nome no envelope se você quiser. Quando eu converso isso com alguns dos meus amigos, eles dizem assim, mas você não perde o controle disso? Eu falo, não, porque eu não tenho controle. O controle não é para ser meu. É de Deus, não é da igreja, é de Deus. Ok? O texto diz que Abraão deu o dízimo. Melquisedeque não sabe quanto Abraão conquistou, o que ele pegou. Mas Abraão deu o dízimo. Entende? Quando a gente não tem o fundamento correto, nós temos que criar mecanismos.
Adoração sempre vai envolver sentar na mesa da comunhão, experimentar o que Deus fez por você, e aí você querer se derramar inteiramente aos pés dele. Mas eu preciso caminhar. Um terceiro princípio é que a contribuição não negocia com os valores do reino de Deus. Vou continuar lendo o texto. Eu parei aí naquele verso 20, mas eu quero continuar lendo agora. O verso 21 diz assim: o rei de Sodoma. Então o rei de Salém veio ao encontro, que é Melquisedeque, mas também o rei de Sodoma veio ao encontro. Ok? Na verdade, no verso 17 diz que o primeiro que vem ao encontro é o rei de Sodoma. Após voltar Abrão da sua vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Então estava ali, o rei de Sodoma estava lá também. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que pertence a você, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer: eu enriqueci Abrão. A sutileza da ganância precisa ser evitada por todos aqueles que adoram ao Senhor com os seus dízimos. Veja, Abrão acabou de adorar o Senhor com os seus dízimos. E o que acontece? O rei de Sodoma estava lá. Ok? O rei de Sodoma estava lá, verso 17. O rei de Sodoma foi ao encontro, foi Melquisedeque, levou pão e vinho. O rei de Sodoma estava naquele encontro. E aí o que acontece logo após Abrão entregar o dízimo, sem Melquisedeque pedir, por expressão da sua adoração, após ele ter dizimado, ele recebe do rei de Sodoma uma proposta tentadora. Veja, ele pegou 10% daquilo que ele tinha recuperado, conquistado dos despojos, e deu para o rei de Salém. Ficou com 90%. Aí, o que o rei de Sodoma diz a Abrão? Não, você pode ficar com o resto. Me dê somente as pessoas. Não precisa me dar os bens. Os bens que você conquistou do exército inimigo pode ficar com você. Abraão poderia ter visto aquilo como uma resposta de bênção de Deus por ele ter dado o dízimo. Concordam? Puxa, eu dei o dízimo para Melquisedeque e agora eu posso ficar com o restante dos despojos. Aquilo que era de Sodoma eu não preciso devolver para Sodoma, aquilo que era de Gomorra eu não preciso devolver para Gomorra, pode ficar tudo para mim. Olha só, eu dizimei e Deus me enriqueceu. Sabe essa proposta que continua por aí? Você conhece o rei de Sodoma? O texto não nos apresenta o rei de Sodoma. O texto nos apresenta Melquisedeque, o rei de Salém, o rei da paz. Quem é o rei de Sodoma? Sodoma era uma cidade marcada pela violência e pela promiscuidade. Era uma cidade que não tinha o aval de Deus. Quem representa o rei de Sodoma é Satanás. O que Abrão está recebendo é uma proposta que vem do inferno. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados pela ganância. Não atribuirmos como bênção vinda de Deus a qualquer proposta financeira que chegue até nós, porque nós somos dizimistas, porque nós ofertamos, mas que não tem o aval do reino de Deus. Preste atenção, meu querido e minha querida. Nem todo dinheiro é bênção em nossas vidas.
Às vezes nós somos levados a abrir mão de princípios valiosos de Deus. Nós somos levados pelo engano de que deve ser Deus quem está nos abençoando. Mas eu quero afirmar para você aqui, com toda a convicção do meu coração, qualquer valor que seja oferecido e que tenha como fundo o comprometimento do reino de Deus, não deve ser visto por nós como bênção de Deus na nossa vida, mas como uma proposta do rei de Sodoma, que nos trará maldição e não bênção. Paulo diz em 1 Timóteo 6,10, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, de novo, está vendo? O problema não está no dinheiro, viu? O amor é o dinheiro, servir é o dinheiro, cobiçar o dinheiro. Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Como eu posso exemplificar isso aqui? Produtos piratas, oferecimento de alternativas, sem nota fiscal, sem reconhecimento, sem recolhimento de impostos, sem transparência, conchavos que são feitos para que a gente possa lucrar mais, podem, em um primeiro momento, ter aparência de vantagem, ter o sussurro de que é uma bênção, mas na verdade, com o passar do tempo, vai se transformar numa maldição. Não tenha dúvida quanto a isso. Deus não abençoa os despojos de Sodoma. Ele não abençoa. Não tem a benção dele. Não deixe o rei de Sodoma, Satanás, jogar na sua cara que foi ele quem te enriqueceu. Não deixe. Faça como Abrão, de mãos levantadas, eu juro diante do Senhor, eu não quero um só centavo do que vem de Sodoma. Sou fiel e generoso em adoração ao meu Deus, ainda que eu não receba um só centavo de volta por vir de Sodoma. Mas o último princípio que eu quero compartilhar com você é que a contribuição a Deus sempre nos leva à bondade para com o próximo. E eu quero enfatizar o sempre aí. Sempre nos leva à bondade para com o próximo. No verso 24, Abrão continua falando com o rei de Sodoma e ele diz assim: nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manre, os quais me acompanharam, que eles recebam a sua porção. Ou seja, Abrão disse para o rei de Sodoma: não vou ficar com nada do que é seu. O que é tratado, o que é combinado não é caro. Ok? Então aquilo que os meus parceiros comeram enquanto estavam indo para a batalha, e aquilo que cabe a eles na parte dos despojos, deve ficar com eles. O resto que é seu, que fica com você. Eu vou trazer de volta somente aquilo que era de Ló, somente aquilo que era do meu sobrinho, para ele. Não quero nada para mim. Abraão não aceita nada para si, mas ele reconhece que aqueles que foram parceiros com ele na missão de resgatar os prisioneiros que haviam sido levados pelo exército inimigo, eles tinham o direito de serem abençoados. Às vezes nós damos a nossa contribuição, mas nós ficamos descontentes quando a bênção de Deus chega na vida de outras pessoas, não na nossa. Seja honesto. Isso nunca aconteceu com você? Você está sendo fiel, você está dizimando, você está entregando, e você está passando por uma situação e você não está vendo a hora de Deus resolver aquilo para você, e aí de repente Deus abençoa a vida do outro. Mas Senhor, como assim?
eu estou fazendo muito mais. O problema é que não é porque nós estamos fazendo muito mais, o problema é comer pão e vinho. A questão é comer pão e vinho. Se você está comendo pão e vinho, esse aqui está comendo pão e vinho, você está sendo fiel, ele está sendo fiel, Deus abençoa ele. E não te abençoa ainda, ou aparentemente não te abençoa ainda. Esse texto nos ensina que a nossa contribuição a Deus sempre se estenderá em bondade para com aqueles que estão conosco. Eu quero tentar ser um pouquinho prático aqui, ok? Por exemplo, se você é casado, ok? E você vem na nossa comunidade, ou talvez você esteja nos visitando, é de outra comunidade, né? E você vai lá na sua comunidade e você dizima lá, você oferta lá na sua comunidade, ou dizima, oferta aqui. Mas depois que você fez isso, você é um pão duro dentro da sua casa, você não está cumprindo o princípio da contribuição, ok? Você não está. Você contribui aqui, mas depois na sua casa você é um avarento. Não pode nada. Nada pode, não tem condição. Não pode. Afinal de contas, a gente tem que dar o dízimo na igreja. Ok? Não, quando nós ofertamos, quando nós contribuímos realmente em adoração a Deus, o nosso coração se dilata em generosidade para com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós entendemos que as pessoas devem ser abençoadas. Nós entendemos que aquilo que nós recebemos e entregamos é para o bem das pessoas. Eu sei que quando eu uso essa expressão aqui, algumas pessoas ficam bravas, mas eu vou usar. Muitas vezes nós lidamos com a entrega dos nossos dízimos como clientes. Sabe, nós damos os nossos dízimos, nós contribuímos, mas nós queremos o resultado disso. Nós queremos que o resultado disso seja revertido para as nossas próprias vidas. Isso é uma postura de cliente. Eu oferto, mas eu quero melhorias para nós. Eu quero melhorias para a nossa família, para o nosso próprio benefício, para aquilo que a gente usufrui, para aquilo que a gente participa. Por que eu oferto, eu dizimo, e aí a gente vai mandar dinheiro lá para São Tomé? A gente vai abençoar a vida de pessoas que estão lá no meio dos ribeirinhos. Se o nosso orçamento está alto, por que a gente tem que ficar contribuindo com essas pessoas? Vamos parar de dar lá e vamos concentrar as coisas aqui. Eu já ouvi isso de pessoas. Sabe por que não dá para fazer isso? Porque isso não é a expressão verdadeira de adoração. Não é a expressão verdadeira de contribuição do nosso coração na perspectiva das Escrituras. Essa, pode ficar ofendido, essa é uma postura de cliente. E não é assim que nós devemos agir, porque nós não somos clientes, nós somos discípulos, somos seguidores de Jesus. Outro exemplo, nós achamos muitas vezes, doamos, contribuímos, e nós achamos um absurdo quando os recursos são usados de uma maneira que o resultado não redunde em benefícios que nós mesmos possamos usufruir. Nós achamos às vezes que nós já temos dado a nossa contribuição, nós já temos entregado os nossos dízimos, então por que nós temos que investir financeiramente para participar de uma conferência? A conferência não é da igreja, por que eu tenho que pagar? Porque assim nós estamos abençoando a vida de outras pessoas. Eu já não dou o meu dízimo, por que eu tenho que dar mais R$20 para São Tomé? Entende? Nós achamos assim, eu dei, então agora já dei. Agora eu tenho que usufruir daquilo que eu dei. Não é isso, não é assim, não é esse o princípio das Escrituras. Nós achamos ruim, muitas e muitas vezes, termos que investir financeiramente em alguma ação que promoverá o reino de Deus em nossa vida, porque nós já damos os nossos dízimos. Mas pare para pensar. Pense um pouco. Deixa eu fazer um parênteses. Por favor, eu não estou te condenando, ok? Eu não estou te acusando. Eu estou te exortando, me exortando. Isso serve para mim também. Muitas vezes eu acho difícil pensar, eu vou contribuir com R$100 para ajudar o nicho, que está com uma ferida lá em São Tomé. Mas eu não acho difícil sentar num restaurante
e gastar mais de R$100. Porque se alguém aqui vai em algum restaurante com a sua família e gasta menos de R$100, por favor, me dê o endereço do restaurante. Você não tem o direito de ir em restaurante? Lógico que tem. Lógico que tem. Eu tenho o direito de ir comer onde eu quiser. O que eu não tenho direito é achar que porque eu dei o meu dízimo, então mais nada deve ser feito. Eu preciso agora usufruir daquilo que eu já dei. Mas esse não é o princípio. Abraão não quis nada para ele, mas ele entendeu que aquilo que ele receberia como resultado da entrega do seu dízimo deveria favorecer a outras pessoas. Quando nós dizimamos, a nossa contribuição precisa visar a bênção daqueles que estão ao nosso lado. Ah, mas aí, Ricardo, como é que eu vou ser abençoado? Você vai ser abençoado por aquele outro que está do seu lado. Você sempre vai ser aquele do lado de alguém, entende? Quando nós dizimamos, a nossa contribuição precisa visar o outro. Jesus confronta a nossa religiosidade quando ele diz aos fariseus e aos mestres da lei do seu tempo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Veja, por que eles dão? Por causa da lei. A lei diz, você tem que dar. Eles são religiosos, eles querem dar, por causa que a lei diz que querem dar, não é por causa de comunhão, não é por causa de mesa e pão. E aí ele diz assim, mas, como é que a gente sabe que é por causa da lei? Por causa do que Jesus diz em seguida. Olha o que ele diz em seguida, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Se eles têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, por que eles estão dizimando? Por causa da lei. Eles estão dando porque a lei diz que é para dar. Entende? Não é por comunhão. Não é porque experimentam da realidade do amor de Deus por eles e querem adorá-lo. Não, a lei diz. Se a lei não dissesse nada, a gente não faria, mas a lei diz. E aí, Jesus diz que eles negligenciam preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Veja, essas três palavras estão relacionadas aos outros: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. As três palavras só têm sentido se tiver outra pessoa no contexto. Okay? Você não é justo para com você mesmo, você é justo para com os outros. Você é fiel para com o outro. Você tem misericórdia de outro. Vocês devem praticar essas coisas, diz Jesus, sem omitir aquelas. O que são aquelas? Os dízimos que eles davam do endro, do cominho e da hortelã. Concluindo, quero ser bem prático aqui, na minha conclusão. Primeiro, mantenha em dia. Você vai achar que eu vou falar mantenha em dia o seu dízimo, né? Não é não. Mantenha em dia a sua vida de comunhão com Deus. Receba dele pão e vinho, não só na Santa Ceia, todos os dias, sente-se com Melquisedeque todos os dias, sente-se com ele todos os dias, Melquisedeque vem a você, todos os dias, Jesus vem a você, o Santo dos Santos foi rasgado, está aberto, todos os dias ele vem, todos os dias ele quer se sentar com você, todos os dias ele quer comer pão e vinho com você. Receba dele pão e vinho. Só no contexto da comunhão é que a sua contribuição será expressa da maneira correta. Enquanto todos nós não estivermos dentro desse contexto, queridos, a gente vai continuar precisando receber o WhatsApp dizendo: irmãos, a tesoureira me escreveu dizendo. Na hora que todos nós estivermos todos os dias comendo pão e vinho com ele, acabou, esse problema acabou. Segundo, entenda o dízimo como expressão mais básica da sua contribuição. Em outras palavras, não olhe para o dízimo como uma obrigação da lei. Isso é o máximo que eu tenho que fazer. Não.
Olhe para o dízimo como uma expressão básica da sua adoração a Deus. Isso é o mínimo, Senhor, que eu posso dar para Ti. Mas eis aqui minha vida, eis aqui minha casa, eis aqui meu tempo. Eu estou à Tua disposição. Se alguém precisa ser abençoado, eu vou abençoar. Na minha casa, na rua, na gorjeta que eu dou para alguém no restaurante, eu vou fazê-lo, Pai. Porque o Senhor tem sido fiel para comigo. O Senhor não tem me deixado faltar nada. Eu tenho muito mais do que aquilo que na verdade eu preciso. Mamon é um mentiroso. Ele quer sempre me convencer me levar à ingratidão. Sempre me levar a olhar para o Senhor, olhando para aquilo que eu ainda não tenho, ao invés de olhar para o Senhor a partir daquilo que eu já tenho e ser grato a Ti. Terceiro, priorize a entrega de seus dízimos como parte da sua adoração a Deus. Entende, irmãos? É parte da adoração. Você pode fazer isso, a dinâmica aqui na nossa comunidade você pode fazer isso usando a nossa conta bancária. Se você é membro da nossa comunidade, você recebe lá o informativo mensal, você recebe também todo mês lá, né, uma alegria de contribuir, que lembra da nossa contribuição, que tem lá o número da conta e tudo mais. Você pode fazer isso lá. Ou você pode fazer isso aqui, pegando um envelope, usando um envelope, colocando o seu dízimo. Enquanto nós adoramos aqui no momento da música, você pode trazer aqui. Se você frequenta aqui com a gente, não é membro ainda, mas tem frequentado, você já deve ter percebido que nós não temos um momento aqui onde a gente diz, agora nós vamos trazer as nossas contribuições. Isso não significa que você não deva trazer a sua contribuição. Isso significa que você está livre para trazer a sua contribuição a qualquer hora, enquanto nós estamos adorando. Ou você faz isso lá no banco, transferindo. Já mostrei para vocês, não é? O nosso envelope não tem um lugar para você botar o nome, não tem os meses para a gente assinar dizendo, a gente sabe que você deu. Não temos por quê? Porque isso tem a ver com a sua adoração a Deus, não tem a ver comigo, não tem a ver com essa igreja, não tem a ver com o sistema da nossa igreja, tem a ver com a sua adoração a Deus. Então, assim como você canta a Ele, você contribui a Ele. Ok? Ele é que sabe o que você está dando, quanto você está dando, a motivação do seu coração. Eu não quero saber. Eu não quero saber. Isso não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo. E eu não quero ter a ver com isso. O que tem a ver comigo nisso é a minha parte nisso. A minha contribuição. A minha generosidade. A minha oferta. O meu sacrifício. Meu. E você tem que fazer o seu. Faça isso em adoração. Ele é digno. Ele merece. Por último, alegre-se por aquilo que você entregou estar sendo usado para abençoar outras pessoas. Fique alegre. Fique alegre. Fique alegre por saber que se a gente dizima, oferta, e a gente faz uma conferência, e você como membro da igreja vai participar, e você vai contribuir com um valor para participar da conferência, ok? Menor do que é o valor da conferência, mas vai. Fica alegre, porque esse dinheiro é usado para abençoar a vida de outras pessoas. Fica alegre quando a gente diz assim para você, cara, tem um cara lá em São Tomé, que ele está com um problema na ferida, a ferida envolve a perna dele toda. Quem estava aqui domingo passado viu o Wesley falando. Ele não consegue ser curado porque ele termina de fazer o curativo e sai de bicicleta para ir trabalhar. Fica alegre por poder saber, eu posso dar R$50, eu posso dar R$100, para que esse cara possa ficar 1 ano fazendo tratamento na perna dele e ser curado. Fica alegre por saber que os recursos que a gente tem, a gente disponibiliza para abençoar a vida de pessoas, perto da gente, longe da gente, mas sempre abençoando a vida de pessoas. Fique em pé.